Somente a palavra liberta. Somente a palavra de Deus liberta. Parábola do filho pródigo. Amém? Para quem não sabe, pródigo significa esbanjador, tá? O filho que gastou, que esbanjou tudo que o pai deu, tá? Por isso o filho, ele é pródigo, tá bom? E esse filho aqui era um dos mais novos, tá bom? E a Bíblia diz, para que você entenda, tá? Quero que você entenda algo do que Jesus vai nos ensinar aqui nesta noite. Você que veio neste lugar, você que está aqui, tá certo? Jesus vai falar de uma parábola de um filho esbanjador, do filho que gastou tudo. Jesus, que gostava muito de falar em parábolas, tá? E para que você entenda o que é uma parábola, eu vou lhe explicar. A parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Na parábola, usa-se muitas alegorias e símbolos. Então, o Senhor Jesus vai explicar através de uma palavra, de uma parábola, melhor dizendo. Porque através da parábola, ele vai conseguir explicar, tentar fazer com que os ouvintes que estavam ouvindo entendam o que ele estava querendo dizer. Você entendeu? Por quê? Porque muitas pessoas que ouviam a Cristo, que seguiam a Jesus, eram padeiros, marceneiros, pescadores, pessoas simples, classe média, classe baixa, que não tinham muito conhecimento intelectual. Por isso Jesus, ele falava fácil, para a pessoa entender. Não adianta eu encher linguiça aqui e você não entender. Então, assim como Jesus, eu vou tentar explicar para você que veio aqui, para você entender algo poderoso nesta noite. Então ele vai explicar e vai começar dizendo: um certo homem, ele coloca um homem na história, não dá nome, nem ao homem e nem aos filhos, mas ele vai dizer: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, que é a fazenda, não é onde cria boi, tá? Fazenda, tipo, papai era um fazendeiro, ele tinha boi. Não, fazenda é renda, é dinheiro. A Bíblia está falando aqui de dinheiro, tá? A tradução correta aqui é o dinheiro. Então ele repartiu o dinheiro que era para o filho e o dinheiro que era para o outro. E o que era para o filho mais novo, ele vai pegar o dinheiro, a fazenda, e vai capinar, sair fora. E poucos dias depois, o filho mais novo, depois que ele recebeu a bolada, a sacola de dinheiro, ajuntou tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou a sua fazenda, seu dinheiro, sua renda. Está entendendo? Vivendo dissolutamente, ou seja, Alexandre, deixa a vida te levar, vida leva eu, né? Assim que ele estava vivendo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Ou seja, o que ele pensava que não ia acontecer, aconteceu. Houve a fome, ele gastou tudo e ficou na pindaíba. Vê se você se identifica com essa história. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos
apacentar porcos. Hã? Filho de um cara rico, herdeiro de uma grande herança, o cara tinha tudo do bom e do melhor, vai apacentar porcos. E a Bíblia vai dizer no versículo 16, e ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E a Bíblia vai dizer que ele desejou, ou seja, ele dava água na boca. Isso vai trazer a ideia que a fome que ele estava sentindo era tão grande que ele olhava para a comida. Meu irmão, quando era do quartel, a gente era escalado, de vez em quando, para limpar os babujos do porco, lá no porcal lá. Então tinha uns porcos lá para trás do quartel, e aí a gente escalava, ninguém gostava. Era um terror do soldado. Quando era escalado já sabia. E tinha um carro que o rapaz saía no distrito industrial pegando babujo, resto de comida. E para você ter uma ideia, a gente consegue entrar na mensagem para imaginar a história daquele jovem olhando aquele babujo, que é aquela coisa que fede longe, e aqueles porcos, sabe, que não tem aquele ditado assim, quando alguém está comendo e a boca aberta, né? Rapaz, deixa de ser porco, se suja todinho, né? Deixa de ser porco, a expressão surge daí, porque o porco vai lá, aquela coisa imunda ali, aquela coisa ali que não dá desejo, dá nojo, mas a Bíblia vai dizer que ele sentiu desejo. Olha a situação que ele chegou, e cuidado para te não chegar nessa situação, porque ele chegou numa situação, e ele ficou durante muito tempo nesta situação. Aí ela vai dizer, caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Pensei. Versículo 20, levantou-se, pois, e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai fez isso. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Aquilo que ele pensou, ele foi lá e fez. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e poloei-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e foi achado, e começaram a se alegrar. O tema desta noite, que eu vou entregar para ti, são os 7 passos para o perdão de Deus e o renovo de uma nova vida. Vou repetir o tema dessa noite: os 7 passos para o perdão de Deus e o renovo de uma nova vida. Você entende? Eu vou te dar aqui passo a passo. Se você veio hoje aqui, você está aqui e quer uma nova vida. E quando eu falo vida, eu posso estar me referindo espiritual, porque eu posso estar com a minha vida financeira boa, eu posso estar com a minha vida de saúde boa, mas a minha vida espiritual está no chão, na lama.
Eu posso estar com a minha vida espiritual boa, mas o meu casamento está na lama. Então eu estou te dizendo que Deus, através desses passos, vai te dar um renovo na tua vida, no 360 graus, para que a tua vida espiritual, financeira, comunhão com Deus, familiar, seja uma vida de bênção e de vitória. São 7 passos. Por quê? Porque aquele jovem, ele tinha uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida de comunhão com o Pai, uma vida que ele poderia usufruir do que ele quisesse, mas ele resolveu, por conta própria, sair da presença do Pai. E eu quero te dizer nesta noite, com esta parábola, que o Pai aqui representa Deus e o Filho representa você. E sair significa você sai da presença de Deus, você sai da presença da casa do Pai para ir dar uma volta no mundo. E lá estava tudo bem, mas começou a dar tudo errado. E você precisa entender que para mim voltar, existe um passo a passo. E eu vou te dar ele agora. Repita comigo os 7 passos para o perdão de Deus e o renovo de uma nova vida. Amém? Deus perdoa ou não perdoa? Tem algum pecado que Deus não perdoa? Só um. E aí você tem que se aprofundar, saber o que é isso. Amém? Mas não vou entrar em detalhe. Mas não tem perdão, não tem pecado que Deus não perdoa. Então vamos lá. Primeiro passo para o perdão de Deus e o renovo de uma nova vida, irmãos. Tudo o que eu quero e desejo é ver a tua vida como uma vida vitoriosa. É ver a tua vida como uma vida abençoada. Não importa quem é você, não importa se você veio visitar aqui. Importa que essa palavra entre no teu coração e você saia daqui hoje abençoado. Então, primeiro passo, você precisa cair em si. Versículo 17. E caindo em si. Pode deixar aí, filho. Vai, bota o dedo para funcionar. E caindo em si, significa o quê? Reconhecendo o erro, reconhecendo a imprudência que ele fez. A Bíblia vai dizer que ele gastou, estava na prostituição, era mulher bonita para lá, era bebida, rodada de tudo estava indo bem, porque assim, irmão, o pecado tem gosto de mel, mas o fim dele é fel. É fel, e é o que está na Bíblia. E é isso que aconteceu. Então tudo no início foi mil maravilhas, porque quando nós nos afastamos de Deus, irmãos, é isso que acontece, a gente entra numa sonolência. A gente pensa que está indo tudo bem, até Deus permitir que venha a fome, venha a miséria. Então o primeiro passo é reconhecer, é cair em si, é reconhecer o pecado. Infelizmente, irmão, tem pessoas que estão fora da igreja. Quando eu digo fora da igreja, eu não estou falando de uma igreja física, de uma instituição. Eu estou falando da igreja eclésica. Sabe o que é isso? É a igreja espiritual. É a igreja. Você está na igreja, mas a igreja não está em você. Você vem para a igreja, mas não deixa a igreja ir até você. Porque a parábola aqui vai falar sobre isso. E aquele homem, aquele jovem, ele reconheceu, ele caiu em si, ele reconheceu. E eu quero falar para você. Ele disse, rapaz, eu fiz uma besteira. Que foi? Sair da presença de Deus. É a maior besteira que o homem faz na vida.
mas ele não consegue reconhecer isso. Sabe quando ele começa a reconhecer? Quando ele diz: Senhor, eis-me aqui, eu fiz uma besteira, eu pequei. Eu fiz uma besteira, não era para me fazer, não era para me desviar, não era para me ir para lá, não era para me ter saído da tua presença, mas eu saí. E a Bíblia vai dizer que ele caiu em si. Primeiro passo: reconheça os teus erros e a imprudência diante de Deus. Quem é o pai? Quem é o filho? Vocês estão entendendo? Dá para ouvir aí? Segundo passo: se levante. Versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com o meu. Sabe o que Deus está dizendo para você? Sabe o que Deus está falando? É que Ele quer te perdoar. Ele está lá, Ele está de braços abertos. Não é você dizer: se Deus quiser vem aqui, não. Filho, não é Deus vem aqui, não. Deus está dizendo: se levanta, que eu já estou te esperando de braços abertos para te receber, mas te levanta. É isso que Ele está dizendo. É tudo no tempo de Deus, é tudo na vontade de Deus. E o cabo desviado, longe do caminho do Senhor. Tempo de Deus foi 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, quando Ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Deus fez a parte dele lá. Agora eu tenho que fazer a minha. Qual é? É cair em si, reconhecer o meu erro, me levantar da posição de pecador, de erro que eu cometi e me direcionar até o Pai. Sabe o que Ele fez? Ele disse: eu estou errado. Ele esperou uma situação acontecer para ele reconhecer quem era Deus. Então o primeiro passo é cair em si. Segundo, se levante, que é reconhecer o erro. Cair em si significa reconhecer o erro. Terceiro passo: reconheça contra quem você pecou. Amém? Versículo 21. E o filho disse: pequei contra quem? Céu. Não, eu não pequei contra Deus. Não foi contra Deus. Eu desisti dessa caminhada, foi por causa do irmão. Eu estou desviado, né? Como botaram no Face. Estou desviado porque os meus irmãos, bando de fariseu, aqui não é esse reconhecimento que Deus quer, não é esse reconhecimento. Ele quer que eu reconheça que eu pequei, foi contra Ele. Sabe por quê? Porque quem morreu na cruz do Calvário não foi a irmã Laudicélia por mim, não foi a Lorena por mim, não foi o Reginaldo, não foi a minha esposa. Quem morreu na cruz do Calvário por mim foi Jesus Cristo. Então eu tenho que conhecer que é contra Ele que eu pequei. É contra Ele. Ele reconheceu isso. Eu pequei contra Deus e perante o Senhor, meu Pai. Mas o meu pecado foi contra Deus. Porque quem te dá a salvação, meu filho, minha filha, quem dá a tua salvação é Deus. Ele morreu por ti na cruz do Calvário. Ele te ama, você é filho. Ele morreu para te resgatar do pecado. Você precisa do perdão, mas tem passo a passo para conquistar isso. Não é você com seu orgulho, não é você, se Deus quiser, eu não quero, se Deus quiser, é o tempo dele, é a vontade dele. Não, eu pequei contra o meu Deus. Você está me ouvindo? É forte. Muitas vidas estão indo para o inferno. Dracmas perdidas dentro da igreja.
Pessoas que estão na igreja, mas a igreja não está nela. E o que Deus quer é que a igreja entre em você nesta noite. O que Deus quer é ver a tua atitude. Ele está lá, ele está só esperando. Aquele pai que representa Deus estava esperando, estava na expectativa, ele não via a hora do filho aparecer e pedir perdão, dizer: pai, eu pequei. É nós que temos que fazer isso. E é através da palavra que entra no teu coração para você entender. Antes que seja tarde demais, pessoas estão morrendo indo para o inferno. Pessoas estão morrendo indo para o fundo do poço. Enquanto Deus está aqui de braços abertos para dar salvação para os seus filhos. Quarto passo. Reconheça a sua legitimidade de filho. Reconheça a sua legitimidade de filho. Versículo 21, parte B. Já não sou mais digno de ser chamado filho. Diga comigo. Uma vez filho, sempre filho. Uma vez filho, sempre filho. Uma vez que Deus te chamou para a salvação, tu pode ir lá para o mundo, mas quando tu voltar, Deus não vai te chamar de enteado. Deus vai dizer: meu filho, seja bem-vindo. Uma vez filho, sempre filho. Reconheça isso. Você nunca vai deixar de ser filho. Deus está dizendo, ele pensou na sua ignorância, porque tudo que ele fez, ele não teria talvez perdão de voltar à origem dele, de voltar a sentar no trono, de voltar até a capa, o anel, a herança. Ele não pensava, porque a mente do filho é diferente da mente do pai. O profeta disse: os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Então o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. Eu não tenho direito, eu pequei demais, eu fiz isso, eu fiz aquilo, já é a quarta vez que eu me desvio, já me desviei, não tem mais jeito para mim, eu vou lá na frente e começo. Não, uma vez filho, sempre será filho. Reconheça, diga: eu sou filho, e sempre serei filho. A única posição que escolheu foi ele, mas o pai não queria, mas ele estava ali, esperando. Eu não sou digno, não, filho. Tu sempre será o meu filho, porque o poder de te tornar meu filho, eu não vou tirar mais da tua vida. Estou pregando para pessoas hoje, que veio neste lugar, e você precisa dar passos. Eu estou pregando para pessoas na internet, que talvez esteja longe do Pai. Não espere e comer o babujo do porco para voltar, porque o Pai está esperando, porque o Pai já está te aguardando, mas você precisa dar esses passos. Quinto, vá à busca do Pai. Ande em direção a Deus. Amém? Versículo 20. E levantou-se e foi para o seu pai. Amém? Então, quando eu me levanto, eu vou em busca do meu pai. Por quê? Porque só ele pode me dar o perdão. Só ele pode me dar o perdão. E eu sei que ele vai me perdoar.
Eu sei, eu errei, eu pequei, eu adulterei, eu forniquei, eu menti, eu roubei, eu esfriei, eu fiz um monte de coisa, mas eu vou me levantar e vou andar na direção do meu Pai, porque eu sei que Ele vai me perdoar e eu vou voltar para a casa dEle. Quem está entendendo? Primeiro passo, você precisa cair em si. Segundo passo, se levante. Terceiro passo, reconheça contra quem você pecou. Quarto passo, reconheça a sua legitimidade de filho. Quinto passo, vá em busca do Pai, ande em direção a Deus. Sexto e penúltimo passo, peça perdão. Confesse os seus pecados. Quando o filho chegou diante do pai, no versículo 21, o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele estava fazendo uma confissão. Ele estava dizendo: Pai, eu pequei, eu errei, eu fiz. Eu estou confessando, e a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Jesus está voltando. O arrebatamento está à porta. A última trombeta está para tocar. A graça vai acabar. A arca vai fechar a porta. E não vai ter mais jeito para aqueles que estão fora. E hoje Deus manda te dizer: filho meu, volta para casa que eu estou te esperando. Peça perdão. Confesse seu pecado a Deus, faça como filho. Eu pequei. Tudo que Deus quer ouvir da nossa boca, irmão. Infelizmente as pessoas lotam a igreja, estão feridas, estão cheios de pecado, estão cheios de mágoa, estão cheios de erro, mas elas não vão para a igreja para ouvir uma palavra de conserto, uma palavra de arrependimento. Elas vão para a igreja para atrás de algo material. Elas não querem Deus, elas querem aquilo que Deus pode dar. Irmão, não queira o que Deus pode dar, queira a Deus na tua vida, queira o Deus verdadeiro na tua vida. Ame a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. Sétimo e último passo: creia no renovo de uma vida nova. Qual é o tema? Os 7 para o perdão de Deus e o renovo de uma vida nova. Creia no renovo de uma vida nova. Creia. Versículo 32. Ele vai dizer: Pai, o Deus Todo-Poderoso, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava desviado, estava perdido, estava indo para o inferno, que estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. O Pai está falando, o Pai está dizendo: se alegra. Por quê? Qual é o motivo da minha alegria? Porque aquilo que estava morto ressuscitou, e aquilo que estava perdido foi encontrado. E a Bíblia vai falar e vai relatar o renovo na vida daquele jovem. Qual é o renovo? Não, meu filho, venha cá, coloca o anel, coloca o manto, coloca a sandália, senta no trono, senta na graça, porque a salvação é tua, a herança é tua, o poder é teu, a vida eterna é tua. Tu não perdeu, porque aquilo que estava
perdido se encontrou, e aquilo que estava morto ressuscitou. Então hoje Deus manda te dizer: se você abrir o seu coração, volte para a casa do Pai e creia no renovo. Ageu capítulo 2, versículo 9: a glória da segunda será maior do que a primeira, mas creia nisso. Eu entendo hoje aqui neste lugar, eu entendo, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que esta palavra, de quem está me ouvindo pela rede social, pelo YouTube, que esta palavra, ela vai entrar na vida daqueles que vão cair em si, ela vai entrar naqueles que vão cair em si, aqueles que já estão reconhecendo que já estão chegando lá embaixo, que já está comendo o babujo do porco, mas que o Pai não tem babujo para te dar. O Pai tem filé, tem carne, tem uma mesa próspera para abençoar a tua vida. Aleluia. Eu já creio que se Deus tem um propósito com essa palavra na vida de alguém, ela está aqui nesta noite. E eu concluo com aquilo que o apóstolo Paulo resume esta parábola e esses 7 passos que eu te dei. 7. Primeiro, você precisa cair em si. Segundo, se levante. Terceiro, reconheça contra quem você pecou. Quarto, reconheça a sua legitimidade de filho. Quinto, vá à busca do Pai, ande em direção a Deus. Que sexto, peça perdão, confesse os seus pecados perante Deus. Sétimo, creia no renovo de uma vida nova, de uma nova vida. Paulo vai pegar em carta aos Romanos capítulo 10, versículo 9, 10, 11 e 13. Ele resume o que eu preguei hoje, dizendo assim, coloca aí, Romanos 10, 9, começando 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, voltará para casa. Tudo isso está resumindo aí, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 11. Porque a Escritura diz, todo filho que crê que o Pai pode perdoar, que crê que o Pai pode sarar, que crê que o Pai vai voltar para pegar ele, todo filho não será confundido. Fique de pé em nome de Jesus. E ele fecha no versículo 13. Bota no 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será meu Pai. Eu pequei contra o céu e contra ti. Ele está invocando. Eu te peço perdão. Me perdoa. Eu me arrependo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo. Hoje é o meu dia que o Senhor me trouxe neste lugar. Hoje é meu dia de voltar a cear, de voltar para a tua casa, de voltar à tua presença. Feche teus olhos, em nome de Jesus.